Senhor, por tua rica bondade com a vida de cada um de nós, por ter um olhar, ó Deus, tão atento para o teu povo, por ser, ó Deus, tão misericordioso, apesar das nossas falhas, nosso pecado. Eu quero te agradecer pela palavra que continua aberta, e o Senhor continua falando e falando, e falando e chamando cada um de nós, Senhor, a te amar sobre todas as coisas, e amar, ó Deus, o nosso próximo como Cristo nos amou. Ó Jesus, abençoe esse tempo aqui, tanto para as crianças que vão estar na sala, ali ouvindo a tua palavra também, na linguagem delas, como para nós que aqui estaremos, Senhor. Vamos estudar algo muito precioso que a tua palavra revela, que são os meios que o Senhor ordenou para trazer o bem-estar ao teu povo. Que a gente saia daqui, ó Deus, realmente fascinados com o fato de o Senhor ser tão cuidadoso com a igreja, ser tão cuidadoso com a gente, para nada nos faltar, como o bom pastor que o Senhor é. Santo Deus, eu rogo ainda pelos nossos irmãos e irmãs que não estão aqui, estão lutando, ó Deus, com enfermidades na família, estão lutando, ó Deus, com seus problemas pessoais, que o Senhor os alcance com graça, com misericórdia. Os pedidos foram feitos, ó Deus, ali no grupo de oração. Ó Deus, estenda as suas mãos, essas mãos que têm os nossos nomes gravados, estenda sobre eles essa mão de bênção, de cura, de paz, de transformação, Jesus. Que eles possam se sentir acalentados, fortalecidos pelo Senhor. Pai de amor, em nome de Jesus, oramos, consagramos esse tempo, e rogamos acima de tudo a tua presença, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, podem acompanhar a tia Lu. E os irmãos podem se sentar. A Lu pediu para avisar que aquele painel que elas montaram para tirar as fotos do Dia das Mães, então as irmãs que não tiraram, pode aproveitar o final do estudo hoje para tirar as fotos. Quem veio no culto da manhã ficou um pouco prejudicado, porque a luz do sol estava deixando a cortina não muito bonita, né? Então, à noite deu certinho, deu o efeito que as irmãs estavam querendo, né? Então, pode aproveitar para tirar a foto ali. Ok, gente, ok. Vamos lá, vamos dar continuidade ao nosso estudo. Semana passada, por causa da semana de oração, nós pulamos, né? Mas estamos no 10º encontro. Lembra que eu falei com vocês que nós teríamos 10 encontros estudando teologia reformada. Na verdade, nós vamos ter 11. Mas está dentro do que nós planejamos, né? Então, na quarta que vem, a gente fecha essa etapa. Falta estudarmos os meios de graça, que veremos hoje, e também estudarmos escatologia. Quem gostou do estudo do Apocalipse, a Jussara também que perguntou, semanas atrás, ao pastor Andrei, sobre o estado intermediário, né? Como fica aqueles que morreram enquanto Jesus ainda não volta. No último capítulo, né, que é o capítulo da escatologia, que é uma seção, né, de estudos da teologia, chamada escatologia, que é o estudo das últimas coisas, nós vamos falar um pouco sobre na quarta que vem, tá bom? Hoje a gente ainda está na eclesiologia. Eclesiologia tem a ver com a igreja, doutrina da igreja, que na semana passada, aliás, atrasada, né, o pastor Andrei falou com a gente sobre a doutrina da igreja no aspecto da natureza, que a igreja ela é, em natureza, tanto material, no sentido da igreja militante, que é a igreja visível, quanto também invisível, né, que é a igreja triunfante, que é aquela que vai vencer na volta de Cristo, né? Ele falou sobre o governo desta igreja, que é um governo, apesar de ter lideranças humanas como uma instituição organizada, quem governa a igreja, quem é dono da igreja é Jesus Cristo, né? Aquele que morreu, que comprou os salvos com seu próprio sangue. E o poder da igreja reside no poder de Deus, que está sendo dispensado sobre nós através da terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo, né? E aí resume aí a natureza, o governo e o poder da igreja. Hoje nós vamos falar sobre os meios de graça. Eu fiquei imaginando o que eu poderia definir para vocês
Nós já falamos sobre meios de graça outras vezes, né? Mas uma ilustração que pudesse adequar um pouco melhor nessa dinâmica do pai com seus filhos. Então eu fiquei pensando assim, ó. Eu como pai, quem está aqui que é pai, ou mesmo as mães, quando a gente pensa assim nas necessidades dos nossos filhos, para que eles vivam bem, para que eles tenham bem-estar, a gente pode pensar assim, em primeiro lugar, os nossos filhos precisam estar seguros. Eu estou assistindo um documentário que chama Entre Lobos, que fala como que a falta de segurança pública, ela inviabiliza todas as outras coisas. Porque é difícil se pensar numa boa educação, é difícil pensar numa economia fortalecida, quando você corre risco de ser assaltado, de morrer, ou mesmo segurança em termos sanitários, se há um vírus, se há uma bactéria, se há algo. Vivemos há um tempo aí a pandemia e a gente percebeu que se não tivermos segurança, se não estivermos a salvo, não dá para a gente pensar em mais nada. Então vamos pensar assim que Deus, como nosso Pai, Ele próprio resolveu esse problema iminente que era o nosso perecimento, enviando Cristo Jesus, o nosso Salvador. Em Cristo estamos a salvo. Mas beleza, eu enquanto pai da Olívia e do Otávio, eu não quero só oferecer a segurança que eles não estão correndo risco de vida. A partir de seguros, agora eu quero, por exemplo, que eles tenham uma boa alimentação. Porque se eles estiverem bem alimentados, eles vão se desenvolver bem, com saúde, vão se desenvolver em todos os aspectos fisiológicos. E depois, também de bem alimentados, eu quero que eles sejam bem educados. Eu quero que eles recebam instrução. Tanto a instrução aquela típica do cotidiano doméstico, né? De respeito, de educação básica ali na interação com as pessoas, de amor ao próximo, de temor a Deus. E nós bem sabemos, apesar de negligenciarmos bastante, que isso daí não é da esfera escolar. Isso é da esfera familiar. Ok? E também, claro, como uma boa educação que a gente quer oferecer, também no aspecto escolar. A gente quer que os nossos filhos dominem as ciências humanas. A gente quer que eles conheçam sobre a história da humanidade, sobre geografia, não é? E sobre todos os temas, matemática e tudo que vai instrumentalizá-los também para viver uma vida bem desenvolvida. Tá bom, pastor, mas como que você quer linkar essa preocupação que você tem com os filhos com os meios de graça? Vamos imaginar o seguinte: Deus, como nosso Pai, nos salvou do perigo maior, que era a condenação eterna, a morte eterna, que o pecado, infelizmente, legou para cada um de nós. Se não fosse a misericórdia e a graça de Deus, estaríamos eternamente condenados. Isso Deus resolveu. E agora, como um pai que quer também que a gente esteja nutrido, alimentado, fortalecido, com um bom relacionamento com Ele, com os nossos irmãos, aprendendo, se desenvolvendo, Ele nos deu os meios de graça. Vamos imaginar que o que eu falei para vocês de alimentação e educação sejam os nossos meios de graça para os nossos filhos. Um meio para que eles tenham bem-estar, para que eles se desenvolvam bem, para que eles cheguem a uma adultez, né? A vida adulta, plenos. Como Cristo também quer que a gente chegue a uma vida espiritual adulta, madura, parecidos com Ele, formando em nós o caráter dEle. E para isso, Ele determinou os meios de graça. Quando nós falamos de meios de graça, vamos pensar em meios de bem-estar. Imagine isso, meios que Deus criou para derramar sobre nós a sua bênção, de forma que a gente viva num contexto de bem-estar espiritual com Ele e com a sua igreja. Daí, meus irmãos, a gente costuma falar que os meios de graça são a oração, o jejum, vir à igreja, ler a Bíblia, o domingo, o dia do Senhor, separar um dia na semana para descansar, para buscar a Deus. São meios de graça, meios que Deus estabeleceu para o nosso bem-estar. Sim, é verdade. Mas hoje nós vamos falar estritamente, porque na Escritura, assim, claramente, nós delimitamos meios de graça como sendo dois.
Dois, que vocês já viram lá. Primeiro, a palavra de Deus. E quando eu falo palavra de Deus, eu não estou me referindo ao Logos de Deus, que é Cristo, eu não estou me referindo à palavra de Deus que criou o mundo, eu estou me referindo à Escritura Sagrada, a Bíblia mesmo, a palavra revelada. Então, um primeiro meio de graça que Deus entregou para o seu povo, para que ele esteja nutrido, bem educado, fortalecido, é a palavra. Essa palavra que é lida em casa, que é meditada na escola, no trabalho, num pequeno grupo, e mesmo aqui na igreja, no sermão, na pregação, esse meio de graça é um meio de graça que está aí, à nossa disposição. E o segundo meio de graça são os sacramentos. Nós vamos ver hoje o que é sacramento, que negócio é esse. E sacramento, diferente da palavra, que você pode, tanto no aspecto individual, familiar, entre amigos e na igreja, o sacramento ele é próprio da comunidade da igreja. De uma celebração pública, de um ritual em comum. Não é algo individual, eu não tomo ceia sozinho, eu não me batizo sozinho. Isso é próprio da vida comunitária. Então a Escritura vai trazer esses dois meios de graça, que são abundantemente declarados na Escritura e são ordenados à igreja, para que ela não descuide jamais, jamais. E se a gente for pensar, se um sobrepõe o outro, a palavra de Deus é o principal meio de graça. É o principal. A Igreja Católica comete um erro muito grande de dizer que os sacramentos, e para os católicos existem 7 sacramentos, 2 estabelecidos na Escritura por Cristo e outros 5 estabelecidos pela tradição da igreja e pelos papas nos concílios, ela diz que o meio de graça do sacramento, ele por si só opera graça sobre a vida das pessoas, independente da Escritura Sagrada e de uma relação pessoal com Deus. Então é como se a própria igreja, independente da palavra, ministrasse salvação sobre as pessoas, porque a Igreja Católica entende que ela tem a chave de Pedro, então ela abre e fecha, ela liga e desliga. Se você está nela, você está salvo, desligado dela, desligado de Deus está. Nós não concordamos absolutamente, porque para nós o principal meio de graça é a palavra, porque é a palavra, a Escritura, que ordena os sacramentos. Não existe sacramento sem a palavra. Não existe entendimento de sacramento sem a Escritura. E é a própria Escritura que normatiza o sacramento, inclusive ao ponto de dizer que não há salvação em si mesmo. O sacramento não tem salvação em si mesmo. Ele, como rito, e somente rito, ele é vazio. Sem a palavra que gera fé. Sem a palavra que conduz o pecador ao arrependimento. Sem a palavra que, como diz a Escritura, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Sem a palavra não existe fé, não há salvação. E sem fé e salvação não há sentido algum nos sacramentos, que seja batismo ou que seja ceia. Tranquilo? Beleza? Então vamos lá. Vamos para o primeiro meio de graça. E como eu já disse para vocês, é o principal meio de graça. Primeiro, há uma relação maravilhosa, e por isso é tão tremenda a palavra de Deus, há uma relação íntima entre a palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus. Por quê, pastor? Vou pedir para vocês, quem puder, e abrir primeiro, vai ler para a gente, segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo, seu discípulo. Segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versículo 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Olha só, o apóstolo Paulo está insistindo aqui com Timóteo, para que, dentre muitas preocupações que um jovem pastor tem que ter com a igreja, a principal, a primeira, tanto para aplicar na sua própria vida quanto na comunidade, é com relação à palavra. Timóteo, prega, insista. Vai chegar um momento em que não vão querer ouvir a palavra.
vai chegar um momento em que vão sentir coceiras nos ouvidos, vão escolher oradores conforme a sua vontade. Mas nem por isso, Timóteo, mude a palavra, pregue-a. Porque essa palavra foi inspirada por Deus. Ela não veio de Paulo, ela não veio de Pedro, ela não veio de Timóteo, ela veio do próprio Deus, do próprio dono da igreja, o Espírito de Cristo, que inspirou, e a ideia, a palavra inspirar aí, no texto grego, é soprar. Então ela vem do hálito, do sopro de Deus. É a expressão da vontade de Deus. E essa palavra, ela é útil, ela é totalmente eficaz, proveitosa, porque ela educa, repreende, exorta. São palavras assim sinônimas para dizer o seguinte: é ela que esmerila o ser humano. Se a gente entende que o que Deus está fazendo em nós é modelando-nos para nos parecer com Jesus, lembra da arte barroca brasileira, lá em Minas Gerais, nas cidades históricas, do famoso Aleijadinho? Lembra? Vocês já ouviram falar? Eu já tive a oportunidade de visitar a Paixão de Cristo, que são várias esculturas de Aleijadinho, em que ele vai ilustrando mesmo, né, com imagens tamanho corpo tamanho real, e ele vai ilustrando ali, à medida que sobe até a igreja, os episódios, né, as cenas da Paixão de Cristo. Ele pegou uma matéria bruta e foi esculpindo e tirando dali uma escultura, uma imagem. Imagine você e eu, nós estamos, o mover, o trabalhar de Deus pela palavra, é esse esculpir a imagem de Deus em você e em mim. Ele está talhando na madeira, está talhando em nós a imagem do seu Filho Jesus, e a Escritura vamos dizer assim, é justamente o martelo e o objeto para entalhe. Então ele está modelando-nos, corrigindo, esmerilando, né? Exortando, admoestando, para que a gente, como diz o Paulo, e ele conclui aí, né, o Henrique, ele vai dizer, para que sejamos perfeitos. Perfeitamente habilitados para toda boa obra. Quem é o perfeito de Deus? Jesus, para que sejamos como Jesus, perfeitos e perfeitamente habilitados, ou seja, com condições, com entendimento, com ferramentas, com poder, para praticarmos as boas obras que Cristo também praticou. Certo? Então a palavra de Deus, ela tem essa íntima ligação. Agora, se não bastasse o fato da palavra ter sido inspirada por Deus, e eu sei que alguns de nós ainda é apaixonado com culto pentecostal, com reteté, com um monte de coisa. Exatamente encontros, cultos, em que a palavra de Deus é colocada em segundo, terceiro, quarto e quinto lugar. As pessoas contam experiência de vida, contam testemunho, contam historinha, contam o que viu na internet esses dias. Mas e a palavra? Mas como, pastor? Ele está falando, é palavra de Deus, falou de Deus, é palavra de Deus. Não, é claro que não. Palavra de Deus é quando a Bíblia é lida, a Bíblia é explicada naquele texto, exatamente do que foi lido. Não é o sujeito ler um texto, fecha ele e começa a citar Gênesis, Apocalipse. Não, aquele texto que nós acabamos de ler, o que quer dizer? Explica-se aquele texto e aplica aquele texto à realidade que você e eu vivemos hoje. Isso é uma pregação. E isso está no centro do culto. E quem determina é o Senhor. A sua palavra, quem que fala no culto? Quem tem a palavra no culto? Quem tem a primazia da palavra no culto? Se o culto é teocêntrico, se é Deus no centro, é Deus que fala. É Ele tem que dar... o pregador, na verdade, ele é apenas o facilitador para que todos possam ouvir o que Deus tem a dizer para o seu povo. Agora, se não bastasse o fato do Espírito Santo ser aquele que sopra essa palavra, e quando a gente lê a palavra é Deus falando, é esse mesmo Espírito que ilumina. Aí essa palavra iluminar, infelizmente, por causa das correntes espiritualistas e espíritas, digamos, essa palavra iluminar, ela acaba tomando uma outra ideia, um ser de luz, né? Não.
não é isso. Iluminar é jogar luz sobre a consciência humana. Está tudo sujo, está feio, está esquisito, mas eu não estou vendo. E aí vem a palavra de Deus e joga um fecho de luz ali em cima. E você percebe, nossa, que sujeira, que horror. Depois que eu empurrei minha geladeira, meu Jesus, atrás do fogão, santo Deus. Tem razão de vez em quando aparecer umas baratas por aí. Ele joga luz nas nossas mazelas. Então o Espírito Santo, ele inspira a palavra e ele ilumina essa palavra para que a gente entenda ela, para que a gente compreenda a situação que nós estamos, porque é um comparativo entre a beleza da palavra e a feiura do nosso ser. E aí ele nos comove a aplicar, a colocar em prática aquilo que foi falado. Então a relação, por isso, olha que poderoso isso, gente. Que poderoso, olha que cuidado do nosso Pai com o nosso bem-estar espiritual, de nos entregar a bênção de uma Bíblia, para que através dessa Bíblia Ele fale com a gente, para que essa vontade de Deus agora não seja aplicada lá no passado para aquele povo, não, mas para mim agora. Olha que meio de graça maravilhoso, que não pode ser negligenciado, porque é poderoso demais. Tanto é que onde a Bíblia chegou, onde a palavra de Deus foi aplicada, sociedades mudaram, famílias mudaram, os indivíduos mudaram. Olha para a história, onde a palavra de Deus chegou, a vida do homem mudou em todos os seus aspectos. Mas onde a palavra de Deus foi negligenciada, foi fechada, foi calada, a sociedade entrou em caos, o ser humano entra em caos, porque ele se desconecta de Deus. Ele fica desnutrido, é um meio de graça. Agora, essa palavra também é tão maravilhosa que no Antigo Testamento ela tem uma característica, ela tem uma parte, e depois no Novo Testamento, esse mesmo meio de graça tem uma outra parte. A primeira parte, que é a do Antigo Testamento, é a lei. Deus revelou sua palavra primeiro na lei, por dois motivos. Primeiro, para que o mundo recebesse uma graça comum, porque a lei de Deus ela vem cercear o pecado e trazer um pouco de justiça. Porque ainda um sujeito lá fora que não crê em Deus, mas a lei de Deus o constrange a não ser tão mentiroso, a não ser um assassino, a não ser um ladrão, a não ser um adúltero. Isso a gente chama de graça comum. Mas a graça especial também, porque a lei para os filhos de Deus, ela evidencia uma coisa importantíssima. Ela evidencia o nosso pecado, a nossa culpa. A gente costuma dizer o seguinte, baseado no apóstolo Paulo. Quem puder, abra em Romanos, capítulo 3. Se você puder, Romanos, capítulo 3, versículos 19 e 20. Pode ler. Ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, diz para que se cale toda a boca, todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão do que a lei vem pelo conhecimento do pecado. Olha o que Paulo está falando aqui. Eu estou pisando, estou eu aqui todo satisfeito, um lugar bonito, né? Vou eu passear ali, sei lá, num lugar bonito, cheio de grama. Vou eu aqui no Milanês, ali naquela pousada. Ai, que bonita essa grama, gente, que coisa maravilhosa. E passeio lá, vontade de jogar uma toalha, fazer um piquenique. Aí depois eu me atento e olho bem do lado, bem escrito, assim, bem grande na placa, mas eu, quase analfabeto funcional, não leio, né? Não pise na grama. A lei de Deus é essa placa. Essa placa que anuncia o ser humano. A lei não salva, porque ninguém consegue obedecer completamente à lei. Ah, mas se obedecer um pouquinho, Deus já leva em conta, né? Não, Deus é assim, ó, é tudo ou é nada. Para você ser justo diante de Deus, você, Anderson, ser justo, para Deus dizer, me declarar justo por mim mesmo, eu preciso cumprir toda a lei. Mas antes da lei vir, eu nem sabia.
Depois que a lei veio, eu constatei, é impossível. É impossível. O que Deus faz é o seguinte, com a lei, Ele coloca o sarrafo lá em cima. E diz assim, olha, para ser bom para mim tem que pular essa altura. Mas Senhor, ninguém nunca conseguiu. De Adão até agora, ninguém nunca conseguiu. Então, exatamente. O meio de graça de Deus no Antigo Testamento foi dizer, ninguém presta. Ninguém consegue. Ninguém se safa. Certo? Agora, a graça de Deus vem também no Novo Testamento com o Evangelho. E aí o Evangelho, qual o sinônimo da palavra Evangelho? Boa nova. A boa nova, antes teve uma má nova. A notícia ruim que veio antes é, ninguém se salva. Mas a boa nova é que Deus providenciou por sua absoluta vontade e por amor, que amou de tal maneira, Ele providenciou Jesus para nos salvar. E aí a palavra é aquela que comunica para nós essa boa notícia. E não há conversão, não há mudança de vida sem a comunicação dessa boa nova. Por isso é um meio de graça extremamente necessário. Sem ele não há saída. Não há saída. Então por isso nós repetimos, né? Assim, enfatizamos. Os meios de graça são 2. Palavra e sacramentos. Mas o principal, o mais importante, palavra. Porque uma pessoa sem sacramento pode ser salva. Mas uma pessoa sem palavra, mesmo tendo sacramento, jamais será salva. Compreendido? Amém? Vamos passar para frente? Vamos para o sacramento agora. Vamos lá. Pastor, então, segundo meio de graça, o sacramento. O que é sacramento? Qual o significado dessa palavra, desse termo? Alguém quer chutar aí para mim? Parece, né? Parece, mas não é. Parece, mas não é. O termo sacramento, o que significa o termo sacramento? Não é sacrifício. Confirmação? Também não. Hã? Não, não é repetição do que ele fez. Parece também, tudo... Então, minha irmã, não fica... Assim, é bem objetivo. Qual o significado sinônimo mesmo da palavra sacramento? Vocês sabem? Determinação, ordenança. Especificamente, ordenança. É uma ordem dada que alguém obedece. Seria uma ordem santamente instituída por Deus ao seu povo, e aqueles que aceitam essa ordem e cumprem, está ali declarando a sua lealdade e a sua obediência. Então, seria um ritual, cumprindo a ordem de alguém superior, e você executa esse ritual, e ao executar, você está declarando submissão. É o batismo e é a ceia. Foi ordenado, exatamente. Sacramento representa também, esse rito em si, ele representa algo feito em benefício do crente. Então assim, olha, Jesus me ordena a igreja que ela cumpra, que ela execute 2 ritos práticos, ritual mesmo. E nesses ritos, quando nós executamos, isso é um sinal de obediência e um testemunho público de que nós fomos alvo do benefício de Deus, que me sela, que me marca como participante de algo maior, e que também aplica no ato do rito uma bênção especial de Deus sobre mim. Olha, 3 coisas interessantes. Quando o sacramento ele é executado, representa ali que eu fui alvo. Quando eu estou no meu batismo, estou sendo batizado. Ali significa que eu estou sendo, ou que eu fui alvo de uma bênção de Deus. Segundo, significa que eu estou sendo selado como integrante de algo maior, que é o povo de Deus. E significa também que eu estou sendo alvo da bênção de Deus sobre mim, que é o próprio Espírito Santo de Deus que agora me habita.
Pensando na Santa Ceia, os mesmos princípios aqui, significa que eu fui alvo de uma bênção da parte de Deus. Cristo morreu por mim, Ele deu o corpo e o sangue. Mas sela também um pacto que há entre Ele e seu povo, que é o pacto do cálice da nova aliança. E também aplica sobre mim uma bênção especial, que é a presença real e espiritual de Deus ali no momento da ceia. Então, pastor, o que significa? Olha, a gente repete isso porque eu acho que assim, a síntese mais feliz com relação ao sacramento. É a síntese assim, que é objetivo, que é fácil de entender e que resume tudo que eu falei. Sacramento é um sinal visível. Todo mundo vê. Batismo, todo mundo vê, não vê? Tira foto, filma, não é? O sinal visível de uma graça invisível. É um ritual visível que marca publicamente algo invisível que aconteceu de Deus para com aquela pessoa, inserindo ela no corpo. Beleza? Fácil, né? Sacramento é um sinal visível da graça invisível. Beleza? Então vamos lá. Segundo ponto. Quais partes compõem o sacramento? O que o sacramento tem? Vamos dizer assim, vamos dissecar o sacramento. Que partes ele tem? Uma primeira parte é um sinal externo e visível. Como é um ritual visível, então a gente tem o rito. Não é à toa que a Silvana, a Adriana, a Marli e outras irmãs também ajudam, montando a mesa da Santa Ceia. E precisa comprar um suco de uva, não precisa? E me falaram aí que está providenciando um suco de uva delicioso para a próxima ceia, viu? Não é, Silvana? Vai dar uma melhorada nesse suco aí. Agora, também preparam o pão. E quando tem batismo, não é, Silvana? A Silvana me pergunta, pastor, é só Santa Ceia ou tem Santa Ceia e batismo? Porque ela precisa preparar água. Olha, e é água da torneira. O pão é aquele comprado, acho que é no Varejão Cruzeiro. Não é? O suco também é tirado do comum para aquele momento. Então, o sacramento tem elementos, né? Podemos chamar assim, o sinal externo visível, elementos visíveis, materiais. Mas tem também uma graça espiritual interna, que é invisível, que diz respeito ao pacto da graça, ao pacto que Deus fez com a gente, em Jesus Cristo, de que todo que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Que agora não é mais pela lei, mas é pela fé, gratuitamente, porque ninguém nunca conseguiu satisfazer as grandes exigências da lei, senão Jesus. Então Ele conquista isso por nós. O que há invisível no sacramento é a justiça da fé, é a comunhão com Cristo na sua morte e na sua ressurreição. Porque o batismo representa um lavar regenerador, a morte do velho para o nascimento do novo. Na Santa Ceia, há uma união entre nós e Jesus. Quando a gente come do cálice, quando a gente come do pão, bebe do cálice, há uma interação ali. Tanto é que come e bebe. Come e bebe. É a ideia de uma apropriação. É a ideia de uma tomada e de uma união. A ideia de que aquilo que Cristo fez não é mais de Cristo somente, é meu também. Estou com Ele também. E aí, um com o outro, é uma união entre o sinal e a coisa que significa. E isso traz a presença real e a presença espiritual de Jesus Cristo. Por que é tão necessário os sacramentos, gente? O que vocês acham? Por que é tão importante participar dos sacramentos? E para isso eu vou pedir para vocês lerem dois textos. Um irmão, uma irmã, Mateus 28, 19 e 20. Mateus 28, capítulo 28, versículo 19 e 20. E outro irmão, outra irmã, 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos 23 até o 26. Pode ler também. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disso. Estou sempre com vocês até o fim dos tempos.
Jéssica, o que Jesus estabeleceu aí, ele ordenou aí, nesse texto especificamente? Fazer discípulos. E que sacramento que está aí dentro? Batismo. Exatamente. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Beleza. Segundo texto é 1 Coríntios 11, 23 a 26. 1 Coríntios 11, de 23 a 26. Quem achou, leia. 23 a 26. Muito bem. Pode continuar, perdão. Depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança, o meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Muito bem. Qual o sacramento estabelecido aí? Ceia. Muito bem. Aqui nós temos o primeiro texto, batismo. Quem que estabelece, ô Jéssica? Quem que fala essas palavras? Jesus. Quem fala essas palavras aí? Jesus também. Em 1 Coríntios, é Paulo relatando o que ele recebeu de Jesus. E Jesus diz isso a ele, que foi exatamente o que Jesus disse aos discípulos, comendo a Páscoa com eles, que era para fazer aquele rito, sempre, periodicamente, em memória e anunciando a sua vinda, a sua morte até que ele venha. Muito bem, qual que é a necessidade? Volta a pergunta. Qual a necessidade, então, de se cumprir os sacramentos? Obediência. Pronto. Matou a pau. Aí me escandaliza irmãos que frequentam a igreja durante muito tempo e não fazem a pública profissão de fé, que é ensinar a guardar todas as coisas, porque o discipulado, que inclui o batismo, que é o início, tem um ensino, tem que professar a fé, só que para isso a pessoa precisa entender a sua fé, a fé que vai professar. Então tem que fazer o discipulado. Discipula, e a pessoa fica na igreja durante muito tempo, não discipula, não batiza, não toma ceia. Está em desobediência. Ou seja, o pai que quer que você tenha bem-estar espiritual, que você se fortaleça com o alimento, que você seja educado na palavra, no entendimento intelectual e espiritual, e aí você se nega. Ele já te salvou? Nós não estamos falando da sua salvação, mas nós estamos falando aqui da sua maturidade, do seu desenvolvimento, do aperfeiçoamento do seu compromisso com Deus. Então, um irmão é necessário, por obediência a Deus, que você participe disso. Então, se tem alguém aqui, que ainda, eu acho que a maioria aqui já professou sua fé, mas se não, ou outros irmãos que você conhece, que vêm aqui à igreja, se você puder sempre dar uma palavra no sentido de, meu irmão, eu não me sinto preparado ainda para batizar. Rapaz, que negócio é esse? Você está preparado para morar junto, mas não quer casar? Que história é? Não existe isso. Não existe. Batizado é para quem está preparado. Não, batismo é para quem está começando. É um sacramento de iniciação. Batismo não é para gente madura. Mas eu tenho medo de cair. Pois é, mas o cair é próprio dos homens. Quem disse que na história cristã você não tem pessoas que se batizaram, que caminharam com Cristo, que fraquejaram durante um tempo, mas
levantaram no poder de Deus, o cair é do homem, o levantar é de Deus, e que se levantaram e continuaram a sua peregrinação, a sua caminhada com Cristo. Se é difícil com os sacramentos, mais difícil ainda sem Ele. Certo? Agora, queridos, qual o número dos sacramentos? Você já sabe, eu já falei várias vezes, são dois. São dois. Tanto no Antigo, agora vem lá, minha irmã, talvez dentro daquilo que você estava falando lá no passado, do Antigo Testamento e o Novo Testamento. Temos sacramento no Antigo Testamento? Sim. Temos sacramento no Antigo Testamento. Sinal visível da graça invisível. Quais? Primeiro, a circuncisão. O que era a circuncisão no Antigo Testamento? Era um sinal visível no órgão genital masculino de que aquela criança faz parte da aliança pela fé com o Deus de Abraão. Então, ou seja, é o pai, é a mãe que agora insere o seu filho no relacionamento com Deus, em relação a Deus. É um sinal visível da graça invisível. Quem vê essa aliança? Onde está essa aliança? Que essa criança agora também participa diante de Deus com seus pais. Não, isso é invisível, isso é espiritual. Mas há um sinal visível que é a circuncisão. Agora, um segundo sacramento também no Antigo Testamento é a celebração da Páscoa, que foi determinado pela lei perpetuamente para o povo judeu, de que eles tinham que lembrar anualmente, ou seja, periodicamente, que na saída do Egito, da escravidão, Deus os poupou da morte, do anjo da morte, morte, salário do pecado, escravidão no Egito, simbolizando o mundo, simbolizando ali Faraó, o Deus do mundo, né, daquele mundo antigo. O Deus que é o adversário, o Deus falso que é adversário de Deus, o Deus vivo e verdadeiro. E ali, através do sangue do cordeiro colocado no umbral da porta, ou seja, na entrada da porta, no caminho da porta, da casa, né? Ali o anjo da morte não tocaria nos primogênitos. E aquilo fica estabelecido o pacto de Deus, né? Que pelo sangue do cordeiro, só que lembrando sempre, todos esses dois sacramentos apontam para o futuro. A diferença deles lá, para nós aqui, é que aqui esses dois sacramentos, a circuncisão e a celebração da ceia, apontam para frente. Para a verdadeira circuncisão que viria. Para o verdadeiro símbolo da aliança que viria. Da verdadeira aliança que viria. Do verdadeiro cordeiro que morreria pelo pecado, que venceria a morte. Apontando para o futuro. Hoje nós celebramos, apontando para o passado. Para aquilo que aconteceu. Quando Cristo vem, Ele atualiza, Ele não abole, não tem um negócio assim, Ele cancela aquele e coloca outro. Na verdade, Ele traz profundidade e entendimento do que aqueles lá atrás simbolizavam. Que a circuncisão, na verdade, é o batismo, que é o novo nascimento na família de Deus, que é a inserção na aliança com Deus. E que a ceia do Senhor... E nós não celebramos a Páscoa, nós celebramos a ceia do Senhor, periodicamente também, porque simboliza que o Cordeiro de Deus, que é Cristo, deu seu corpo e derramou o seu sangue por nós. Tranquilo aqui? Dúvida? Não? Dona Shirley? Dúvida? Quer perguntar? Não? A senhora levantou a mão assim, eu entendi que só quer perguntar. Não? Ah, tá bom. Então. A dona Shirley me enganou. Ela fez assim, ó. Né? Não. Muito bem, vamos lá. Agora, só jogando um pouco mais de luz em cima. Primeiro, dos sacramentos, o batismo cristão, que é o batismo, que é o sacramento de inauguração. Quem instituiu esse sacramento? Quem instituiu? Quem pode instituir sacramento para a igreja? Quem tem autoridade para isso? No Antigo Testamento, quem instituiu a circuncisão e a Páscoa? Deus. No Novo Testamento, quem instituiu batismo e ceia? Jesus. Dá para eu, daqui uns dias, Anderson, me nominar líder supremo, pontífice entre vocês e Deus, e eu criar aí na tradição da Igreja Presbiteriana de Palmeiras mais alguns sacramentos?
quem sabe a gente estabelece aí um sacramento da confissão, a crisma, quem sabe a primeira comunhão, quem sabe a extrema-unção, o matrimônio, a ordenação, aí já foram 7, já, acho que já falamos todos. A tradição da Igreja Católica, a Igreja Católica, ela entendeu, pelos seus concílios e pelos seus papas, de que era possível acrescentar outros sacramentos. A grande questão é que nenhum desses outros está na Escritura. Como nós somos protestantes, meus irmãos, nós não somos católicos apostólicos romanos, nós somos cristãos católicos e apostólicos não romanos. Nós não somos descendentes de Roma, nós somos vindos dos apóstolos, da doutrina dos apóstolos, na Escritura Sagrada, naquilo que eles escreveram, naquilo que eles registraram, que foi recebido do próprio Cristo. Porque os concílios, por vezes, estão se contradizendo. Ora, um concílio disse que isso é o que deveria ser vivido, falado, praticado. Depois o mesmo concílio reúne posteriormente, ou os mesmos reúnem em outro concílio e diz que não é mais para se fazer daquele jeito, é para fazer daquele jeito outro. Mas está tudo bem, mas o Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana também votou tempos atrás que a gente poderia ungir os enfermos com óleo. Mas no Supremo Concílio, 4 anos depois, também diz que não era. Ok, mas há uma diferença absolutamente fundamental. Quando o Papa reúne em concílio, diz a Escritura não, diz a tradição papal, de que o Papa em cátedra, ou seja, sentado na sua cátedra, na sua cadeira papal, ele é infalível. Ele não peca e ele não erra. Então por que volta-se atrás? Nós podemos, porque a gente não está alegando que os nossos concílios sejam infalíveis. Infalível é a Escritura Sagrada. E às vezes a gente por um tempo leu errado a Escritura e depois então, oh meu Deus, estava errado. A gente precisa melhorar. A igreja reformada é isso. A igreja reformada sempre reformando. Mas reformando o quê? Para novidades? Não. Reformando para se aproximar mais e mais da sola Escritura. Somente a Escritura. Isso é uma igreja reformada. Agora, a igreja católica ela foi criando essas tradições. E se você fizer uma breve pesquisa na internet, você vai descobrir quantas coisas, quantas práticas, quantas e quantas crendices e lendas foi acrescentado na tradição cristã católica como penduricalhos, como conveniência para o momento, e foi ficando. Dos sacramentos também. Eles criaram outros 5. Mas e para nós? O que a gente teria de sacramentos, então, paralelos ao catolicismo? Apesar de a gente fazer isso bem diferente, às vezes até com intenções distintas e com expectativas diferentes também. Batismo e comunhão. Batismo e comunhão. Que é batismo e ceia do Senhor. O batismo foi instituído por Jesus e ele vem em substituição ou melhor, substituição não, mas um aprimoramento à circuncisão no passado. Alguém pode, por favor, abrir em Colossenses 2. Colossenses capítulo 2, do versículo 10 até o 13. Colossenses 2, do versículo 10 até o 13. Quem achou, lê, por favor. O apóstolo Paulo está conversando com esses irmãos, porque há um perigo que também rodeou a igreja da Galácia, de que precisavam, além de crer em Jesus, além de serem batizados, além de participarem da ceia, manter a tradição da circuncisão. E o apóstolo Paulo precisa jogar luz sobre essa situação, dizendo o seguinte: queridos, nós já fomos circuncidados, não por mãos humanas, mas a circuncisão
de Cristo. Qual? O batismo. No qual nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele. A lógica paulina que ele traz aqui é o seguinte: qual é a circuncisão agora da era da igreja cristã? Qual o upgrade desse sacramento do Antigo Testamento para o Novo Testamento? A circuncisão dá lugar ao batismo. Isso ele está deixando claro. Então Cristo institui o batismo no lugar da circuncisão. E que faz todo o sentido. Porque lá atrás é o rudimentar. Lá atrás é só uma ideia, é só um rascunho. Era só os meninos, não é? Não tinha menina aí. Lá também você tinha algo rudimentar que não dava muito a entender. Dá a entender que esse filho agora participa de algo, de uma aliança. Mas que aliança? E aí quando você tem o batismo, isso fica claro. É para o homem, é para a mulher, já não é mais nacionalista só para os judeus, é para todos que creem. Tem a ver com justiça de Deus, regeneração, lavagem dos pecados, ou seja, agora toda a clareza do objetivo de Deus com esse sacramento, do que Ele quer transmitir com esse sacramento. Há um aprofundamento, há uma clareza. Agora, que coisa fantástica. Jesus dá a seguinte ordem que a Jéssica leu para nós: batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Talvez você não vai guardar muita coisa que eu falei aqui hoje, mas isso aqui eu quero que você guarde, porque assim, foi o que eu achei mais legal de estudar. Porque assim, eu não vi novidade aqui nesse estudo, né? Mas isso daqui foi um detalhe que sempre me passou desapercebido, e faz todo sentido. Esse batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo não quer dizer que é feito na autoridade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu também fiquei assim, mas como? Na autoridade. Eu, pastor Anderson, batizo você, José da Silva, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não quer dizer que eu, Anderson, na autoridade dada por Deus a mim, estou te batizando. É algo muito mais bonito. É algo muito mais lindo. O texto bíblico traz para nós, e a verdade do sacramento é que nós batizamos em relação ao Pai, ao Filho e Espírito Santo. O que quer dizer isso? Que quando a pessoa é batizada, agora ela é inserida na relação com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Não é invocação de autoridade para que aquele sacramento aconteça. É uma relação que agora é estabelecida. É um casamento que é feito. É uma aliança que é feita agora. Dessa pessoa com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Nós não somos batizados na autoridade, mas em relação com Deus. Em relacionamento com Deus. Não é muito mais bonito, gente? É por isso até que o oficiante, ele perde a importância. Se algum dia eu perder... Quem é que eu tive o privilégio de batizar? Levanta a mão. Quem é que eu batizei? Se algum dia eu cair na fé e deixar de acreditar em Deus, o batismo perdeu o efeito? Você precisa chamar outro pastor para te batizar? Por que não? Porque sua relação não é comigo, é com Ele. A aliança é com Ele. E faz todo sentido a palavra de Jesus lá em João, de 14 a 17. Ele diz assim: eu vou para o Pai, eu preciso ir para o Pai, para que depois eu volte. Para que assim como eu estou no Pai, e o Pai está em mim, vocês estejam em nós, e nós em vocês. É em relação com Deus. O Espírito Santo de Deus vem e nos batiza, é Ele que nos batiza. É o Espírito de Deus que nos sela, que nos batiza, que vem morar dentro de nós e nos coloca em relacionamento com Deus. É o Deus triuno que chama uma quarta pessoa, não para ser Deus, mas para ser a imagem desse Deus. Oh, gente, isso é maravilhoso. Que desejo, que força que Deus faz para a gente estar com Ele. Que força, que trabalho Deus teve e tem para que o ser humano que deu as costas para Ele retorne para essa relação. Retorne, né, para esse casamento. É como uma esposa rejeitada mesmo. Mas que faz de tudo para o seu cônjuge voltar para casa. Ou melhor, é o esposo abandonado pela esposa, né? A analogia fica certa assim, né? É o marido abandonado
que faz de tudo, de todos os meios, para trazer essa esposa de novo para dentro de casa e restabelecer e renovar esse casamento. É até interessante, é justamente a história do profeta, né? Do profeta Oséias. Se você voltar lá na Escritura, você vai ver a situação daquele homem que se casa, é traído, vai busca de novo e casa e vê aquela situação toda, né? E Deus diz, eu sou o profeta, Israel é essa mulher. Muito bem, gente, vamos lá. Mas, tem modo correto de batizar? Os nossos irmãos batistas e também a tradição pentecostal diz que sim. Diz que é preciso fazer isso num rito de imersão. Precisa mergulhar o corpo todo. Porque no entendimento desses irmãos, ali representa que eu preciso morrer. E como um morto é enterrado, depois você é trazido à superfície como uma nova pessoa, uma nova criatura. Depois, mais adiante, você vai ter aqueles que discutem se essa imersão em água corrente, ou se pode ser num tanque, uma água parada, enfim. Mas é preciso muito que a gente se atente ao que é essencial nesse rito. E primeiro, o que é essencial, a purificação, ela não é material, ela é espiritual. Vocês compreendem isso, né, irmãos? Vocês compreendem, né? Que não é banho, né? Que não é uma lavagem física, é algo espiritual, é um sinal visível da graça invisível. É um rito que aponta para algo que aconteceu espiritualmente. Outra coisa, Jesus não prescreveu método de batismo. Ele teve todo o cuidado de explicar naquela refeição com os discípulos o que seria o efeito prático, uma união verdadeira entre nós e ele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo significa que a partir de agora, você, Maria, José, Pedro, está unido ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, pelo batismo. Mas ele não prescreve água. E a Bíblia Sagrada, ela não tem, ela é muito objetiva naquilo que ensina, mas ela não deixa passar aquilo que é necessário, aquilo que é realmente importante. Então, se a quantidade de água realmente fosse algo determinante na validação ou não, isso seria prescrito. Não foi. Não foi. Outra coisa. Então, o Henrique, aí a gente gastaria bem mais tempo, porque o rito de batismo, ele é bem anterior a João Batista. Já era prática. No Antigo Testamento, você encontra já menções a práticas de batismo, semelhante a batismo. Então, por isso, a ideia do batismo cristão. Porque tem outros batismos. Tem batismo, no caso de João Batista, era um batismo judaico para arrependimento. Então, já existia essa ideia de banhar-se para purificar, para lavar. Não é? Até mesmo alguns ritos na lei de Moisés exige que, por exemplo, se o garoto tivesse poluição noturna, ele deveria se banhar, ficar X tempo fora do arraial e depois voltar. Então você já tem um germe. Em outras civilizações também. Então o batismo como rito com água não é uma novidade. Não é uma novidade do momento. Né? E o que João Batista faz ali, em alguns momentos de cheia do Rio Jordão, poderia ser imersão. Em outros momentos de seca do Rio Jordão, jogando na cabeça. Pega um tanto de água ali, que está até a canela, e joga na cabeça. Então, isso daí na antiguidade, na história, você vai encontrar ritos parecidos de purificação. Os próprios judeus mesmo lavavam as mãos como um rito de purificação. Então, essa ideia de higiene, junto com não só uma limpeza física, como uma limpeza espiritual. Hã? Está aqui na minha fala. Batismo significa purificação com água. Purificar pela lavagem. Oi? Purificação do templo. Batismo é purificação pela lavagem. Purificação do templo, dedicação do templo, não. Aspergindo o sangue.
Ah, Jussara, eu preciso pegar o texto especificamente para te falar isso. De aspergir? Entendi. Ó, esse pastor aí, ele é bem presbiteriano que te falou isso, né? Porque ele quer defender a aspersão. Eu não defendo a aspersão, eu defendo não tem método. Uhum. Não, você tem na história vários métodos. Nós estamos falando do ambiente desértico, onde você tem um rio, beleza. Vamos levar em consideração que todos que batizaram num rio, batizaram por imersão. Não vamos nem discutir, se bem que não é bem assim, né? Porém, e quem estava, sei lá, num vilarejo, num lugar bem desértico, que as pessoas, o que tinha de água era tirada do poço. O que tem eram talhas de água. As pessoas não iam mergulhar, não tinha banheira, piscina, não era essa realidade. É muito diferente de nós hoje. Então, quer dizer, se pegava o que tinha, seja por efusão, efusão é derramar, né? Pega com um jarro e derrama sobre a cabeça, por aspersão, que é colocar a água na mão, ou borrifar, não é? Independente, a questão é o seguinte, não há um método exigido na Escritura. Querer colocar um método exigido é você colocar a regra em cima da palavra de Deus. Então, quer dizer, nem a Bíblia é tão exigente, e aí seria a gente exigir, como os fariseus faziam, né? Jéssica. Aí ele mergulhou mesmo, né? Ele entrou, né? Nadou lá, Naamã. Naamã não. Naamã, eu confundo Naamã com Amã. Ah, não posso falar. Não é. Ali ele mergulha 7 vezes, né? Por ordem do homem de Deus, lá do profeta. Não é. Assim, é difícil dizer que ali é uma pré-figura de um batismo, alguma coisa assim. Não sei, a gente teria que estudar. Talvez a gente force a barra com isso, né? Hã? Mas exatamente, um ato de fé. Imaginando um general, né, um militar poderoso. Tanto é que ele menospreza e fala, eu não tenho lá na minha terra rios muito melhores, eu vou tomar banho nesse rio lamacento aí. Até deixar claro também como é que esse rio não era um baita rio, né? Eu acho que está mais nessa quebra de orgulho. Tem elementos que participam do batismo? Sim, no sentido de a pessoa que se batiza é uma quebra de orgulho, é um ato de obediência, de submissão, né? Mas assim, é difícil você fazer ponte aí que a Bíblia talvez não faça. Ou purificar pela lavagem, não necessariamente mergulhar. E na história a gente encontra diferentes métodos de batismo. Então, é errado os irmãos batizarem no rio, na represa, na piscina? Não, gente, não. Então, nós não desqualificamos nenhum batismo. O que acontece é o contrário, porque nós adotamos um método mais fácil, que é a aspersão, que a gente pode fazer aqui na frente, que para nós o importante é ter água, porque o símbolo visível é a água. É a mesma coisa de mudar os elementos da Santa Ceia, né? E outra coisa é que seja em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que está em relação com Deus, e num ato de culto público também, né? Porque não é uma coisa privada, é algo da realidade da vivência da igreja. Vamos lá, gente, para a gente terminar. Os administradores legítimos do batismo. Como eu disse a vocês, os sacramentos estão ligados à vida comum da igreja. Tanto a palavra, né? E daí um ministro ordenado, devidamente empossado, para ser o presbítero docente, que é aquele que vai ensinar a palavra, bem como a lógica da vida cristã, né? Os sacramentos acontecerem aqui dentro, o batismo e a ceia. Então, a tradição protestante convencionou que quem está legitimamente empossado para a administração desses sacramentos, do batismo e da ceia, é um pastor devidamente ordenado. Por isso, exclusivamente, na tradição protestante, exclusivamente um pastor ordenado. Não presbítero, não diácono, mas um pastor ordenado. Na IPB não pode.
Na IPB não pode. Mesmo um pastor licenciado, já terminou o seminário, já entregou os trabalhos para conclusão, mas ele está cumprindo ainda aquele último ano de licenciatura. Tanto é a palavra, a ideia de licenciatura, a ideia de uma licença. Ele tem a licença para pregar, mas ele não tem a ordenação para poder... Porque, digamos o seguinte, lá atrás, olhando no Novo Testamento, quem eram as pessoas qualificadas para ordenar, por exemplo, um novo presbítero, para ordenar um pastor, para colocar a mão sobre a cabeça de alguém, transferindo a ele reconhecendo por parte da igreja a autoridade de que aquela pessoa está investida daquela autonomia, daquela autoridade e daquele propósito. Eram presbíteros, eram oficiais devidamente instalados, investidos e ordenados. Certo? Então não era um membro comum da igreja que autorizava, eram já homens ordenados por Deus. Então, essa característica de organização de igreja. Essa característica. Pode existir exceções no mundo missionário? Sim. Onde você não tem um pastor ordenado. Que é uma grande dificuldade dos irmãos que estão abrindo campos. Por isso que eles pedem, olha, envia pastores para a gente, para poder batizar as pessoas, para poder celebrar a ceia e tudo mais. Mas há uma realidade, sim, de verdade, de fronteira, que os sacramentos podem estar sendo realizados não por irmãos que foram devidamente ordenados, né? Num rito protocolar como a gente conhece. Né? Jubilado pode. Porque a ordenação ela é vitalícia. Entendeu? Então, um pastor jubilado, ele continua pastor. O que acontece é que agora, administrativamente, ele já não assume mais a titularidade de uma igreja. Né? Bem como um presbítero. Terminou 5 anos de mandato, então ele não participa mais da reunião do conselho nas decisões. Mas ele ajuda a servir a Santa Ceia. No ato de ordenação de um novo oficial, ele também participa, ele tem autoridade para poder investir um outro oficial, porque é um ofício vitalício. Uma vez diácono, o diácono até o fim da vida. Uma vez presbítero, até o fim da vida. É? É essa a ideia. Continua. Sempre, pastor uma vez pastor, pastor para sempre. O reverendo Andrei está frequentando a igreja aqui conosco. Eu tomo a liberdade de falar, porque não há problema nisso. Ele está vindo, está frequentando a nossa igreja agora. Ele, acho que umas 2 semanas, saiu, o Supremo Conselho reuniu em comissão executiva, e a pedido dele, por questões de saúde, ele pediu jubilação. Que a jubilação ela é compulsória com 70 anos. Então, o ministro presbiteriano com 70 anos, ele é jubilado. Sobe já para o Supremo Conselho o pedido de jubilação dele, como está acontecendo agora com o pastor João Dilson, que é de Cabo Verde, que este ano é o último de ministério dele à frente de Cabo Verde. Ele vai ser jubilado agora em dezembro. E o reverendo Andrei também pediu, por questão de saúde, a jubilação. Neste caso, eles continuam pastores, no sentido, né, de ordenação, podem ministrar a ceia, podem batizar, vão estar numa igreja local, pregando, exercendo o seu ministério tranquilamente. Ele só não responde mais à titularidade de uma igreja. Né? Se bem que há uma previsão constitucional que, se uma igreja fizer questão de que ele assuma, ele pode assumir. Mas, a partir de agora, o presbitério já não tem mais aquela incumbência, aquela tarefa de designar uma igreja para ele. Certo? Então, quando eu chegar aos 70 anos, eu sou jubilado compulsoriamente. Ele é um pastor. Isso, ele é um pastor. Ele vai ser geralmente o que acontece é que os pastores, quando jubilam, vão geralmente para a cidade deles, onde ele nasceu, ou da esposa. Ali ele fixa a residência e se torna um membro da igreja local, servindo ali como um irmão experiente na fé e auxiliando o pastor. Hã? Sem remuneração, Hã? Não, eles terminam, assim, eles vão enquanto a saúde permite, eu acho, né? E depois, geralmente, ou eles voltam para a casa da família, ou tem lugares que abrigam padres, né, como uma casa de repouso, para ele terminar o ministério ali, né? Ok, gente, vamos lá. Vamos adiantar aqui que ainda tem que falar da ceia. Mas não vou demorar, não. Pergunte.
Não, isso é um ato de evangelização, né? É isso que a pessoa confessa Jesus ali? É um ato de fé dela, que ela confessa Jesus como Salvador, né? Confessa os seus pecados e confessa Jesus. Não confunda com confissão, que é um sacramento católico, que você confessa para um sacerdote para ele te perdoar. Não é isso. Quando a gente evangeliza ali no leito de morte, e nem é extrema-unção, você não está encomendando a alma de ninguém ali, não. O que você está fazendo é pregando o evangelho e a pessoa reconhece a necessidade de um Salvador, se rende a Jesus e, independente dela ter sido batizada, ter participado da Santa Ceia, ela vai ser salva, vai ser recebida por Cristo. Isso. Tranquilo? A quem o batismo deve ser ministrado? Agora, depois de tudo que nós falamos, gente, vocês vão saber responder. A quem o batismo deve ser ministrado? Hã? Não, mas a todos está muito genérico, né, gente? Me seja mais específico. Como que era feita a circuncisão? Para quem? Qual é a lógica da circuncisão? Tá, eu acho que as minhas perguntas não estão boas. Vamos lá. Vamos entender a lógica. Um pai e uma mãe judeu, o pai circuncidado na infância, e agora ele tem o primeiro filho, e menino, o que esse pai tem que fazer? Circuncidar. Com quantos dias? 8º dia. No 8º dia a criança era circuncidada. Certo? E aí esse pai, o filho cresce, a vida segue, parari, parará. Ele também teve uma filha. E essa filha, e filho dá um trabalho, gente. Essa filha resolve se casar com um filisteu danado lá. Só que esse filisteu se converte à fé judaica. O que tem que fazer com esse filisteu? De 30 e poucos anos. E ele agora passa a fazer parte do povo judeu. Como que a gente vai... agora, pegando essa lógica, quem deve ser batizado na igreja? Não, vamos lá, volta de novo. Nós estamos falando de um pai e de uma mãe aqui da igreja e tem seu filho. Vamos lá, gente, tem que organizar. Organiza o raciocínio, senão depois você vai conversar com alguém lá fora que discorda do batismo infantil, você não vai saber o que falar. Um pai e uma mãe crente, que já tem aliança com Deus, já professou sua fé, membro da igreja. Está aqui, ó, Jonatas e Stephanie. O que eles fizeram quando eles se batizaram, se tornaram membro da igreja e tinham uma filha? A Lívia. Apresentou ela aqui diante da igreja e ela foi batizada. Quando nasceu a Sofia, o que fizeram? A mesma coisa. Qual é o dever de um crente, pai, mãe, crente, que tem aliança com Cristo? Qual é o dever dele? A pergunta é, a quem o batismo deve ser ministrado? As crianças, os nossos filhos. Todo filho de crente tem que ser batizado. Isso não é opcional, é uma ordem, é uma ordenança. Ao ponto de que se um diácono ou um presbítero tem filho, e esse filho não é batizado, ele tem que ser despojado. Na verdade, ele não tem nem que ser aceito. Mas se ele se tornou oficial primeiro, depois teve filho e se nega a batizar seu filho, ele tem que ser despojado. Porque ele está em desobediência de algo muito importante, que é negando ao seu filho um sacramento vital, um sacramento necessário para o testemunho e para aquele filho que agora, lembra, o filho está em relação com Deus, não por meio da fé dele ainda, ele não tem condição disso. Como quem era circuncidado lá atrás também não. É que a gente vincula batismo somente à conversão. E isso vai acontecer com o filisteu. Isso vai acontecer quando se é um adulto, com alguém lá de fora, que é discipulado, que se converte, é discipulado, e aí é batizado depois de adulto. Mas e aos filhos que já nascem na igreja? Esses devem ser circuncidados. Opa, pastor, isso é heresia, porque Paulo fala que não pode mais circuncidar. É verdade, é a circuncisão de Cristo que é o batismo. Então, para quem é o batismo? Para os filhos dos crentes e para os adultos que se convertem depois de adultos. Certo?
Você entendeu? Ah, pastor, mas diz a Bíblia que aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que não crer será condenado. Então, crê, depois batiza. Irmãos, volta não, leia mais. Primeiro, esse texto está se referindo a uma realidade de fronteiras. É pregação de adulto para adulto. Nós não estamos falando de evangelização de filho de crente. Não é filho de crente. Aqui é um missionário indo para o mundo para falar de adulto para adulto. E depois que esse adulto se converte, aí ele batiza os seus filhos. E outra coisa, aquele que crer e for batizado, porque isso é o caminho natural. Crê, batiza, vem, é uma ordenança. Mas aquele que não crer, o que salva é o batismo? Não, é o crer. Então, quer dizer, Jesus foi batizado na infância, se for... Lembrando, é que Jesus, ele é o cisma, né? Jesus, ele é um judeu, nós estamos falando de uma fé antiga, que ainda era em parte, e é ele que inaugura o cristianismo, né? Então, ele é o primeiro a ser batizado, então, digamos assim, ele é aquele que vem depois de adulto. Então, ele cumpre o rito de criança, na antiga aliança, ele é circuncidado, ou seja, é o equivalente ao batismo. E depois, agora na nova aliança que ele está fundando, que ele está iniciando, ele é o adulto que inaugura essa nova realidade do batismo, inaugurando agora um batismo cristão. Vamos entender, nós estamos falando de uma mudança, de uma fé para outra fé, porque a nossa fé não é a fé judaica. Nós não somos judeus. Se nós fôssemos judeus, a gente ainda estaria circuncidando e celebrando a Páscoa. Nós somos cristãos. Nós batizamos e celebramos a ceia do Senhor. Então, apesar de ter começado lá, para nós aquilo é o rudimento. Aquilo era o elementar da época. E era sinal do que Cristo depois vinha cumprir, do que Cristo agora é. Certo? Tranquilo? Gente, agora uma outra coisa importante aí que você elencou, que geralmente os irmãos pentecostais falam, né? Da questão da apresentação. Não, eu não batizo meu filho, eu apresento, porque Maria e José apresentaram Jesus. Aquilo era a apresentação do primogênito, era uma ordem desde da 10ª praga, que os primogênitos foram poupados. Deus disse, o primogênito é meu, pertence a mim, tanto dos animais quanto dos seres humanos. Então toda família, quando tinha o primogênito, tinha que ser levado até o templo, e ali no templo a família entregava um cordeiro, um animal, ou uma família pobre, pombinhos, né, para poder resgatar o filho. Ou seja, se ele não resgata, o filho é de Deus, pertence a Deus. Então ele dá um animal em resgate para poder levar o filho para casa. Mas isso era feito só com o primogênito, não era feito com os demais filhos. Então, ou seja, então a apresentação também do pentecostal tinha que ser só com o filho mais velho, não com os filhos mais novos. Não, e assim, uma interpretação muito mal feita até do rito judaico também, né? Porque nem é judaico nem é cristão. Não faz sentido. Não faz sentido. Todos os meninos, não só o primogênito, todos os meninos eram circuncidados, mas o primogênito era apresentado. Então, fazer comparativo de que a apresentação de Jesus é o equivalente, né, para hoje, é um baita equívoco, não diz respeito à circuncisão aquilo. Não, ali ela fez eu acho até que ela vai lá e resgata ele no sentido de oferecer. Quando leva ela no templo, ela também faz a oferta de resgate. Mas tem que ler o texto lá. Mas ali é o cumprimento de um voto, né? Ela prometeu. Não é. Foi uma promessa mesmo. Ela fez uma promessa e ela estava cumprindo aquela promessa. Total. Porque assim, digamos, até o fato, se ela deixa lá sem a oferta de resgate, ela está só devolvendo para Deus o que já era de Deus. Mas ela entrega algo que era dela, né? Então ela resgata e mesmo assim devolve para dizer, olha, é do Senhor. Não. É que ela queria demais ter filho, né? E ela falou, Deus, se o Senhor me der, o primeiro é seu. Aí depois ela tem outros, né? Ok, vamos lá. Pergunte, eu estou gostando hoje, tá? Hoje o negócio tá bom. O batismo infantil, então, se eu entendi certo, ele é interpretativo, porque veio do Antigo Testamento, passou para o Novo, a gente entende então que veio esse
Não, não. Não tem, ó. Não, não. Paulo traz essa ideia lá, mas assim, você não tem menção de criança, pré-adolescente, adolescente sendo salvos. Você não tem. Então aquela ideia assim, até 7 anos. Não, a partir dos 13, dos 14. Não, você não tem isso na Bíblia. Você não tem. Tá vendo? São informações. Quantidade de água. Não tem na Bíblia. Então, digamos o seguinte, a Bíblia se cala quanto a esse assunto. Ela não coloca regra. Agora, ao mesmo tempo, coloca a questão da idade, sim. Porque a circuncisão tinha um momento para acontecer. Tá? E quando você olha para Colossenses 2, que foi o texto que o Henrique leu, fica claro que o que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: vocês não vão mais circuncidar, porque a nossa circuncisão é o batismo. Tá, mas não temos mais nenhuma informação. É para fazer com a mesma idade da circuncisão? Ou é para fazer depois? Como é que... que jeito que é? Não fala, cala. Então, o que a gente faz? A gente pega o que está no novo do antigo e traz para o novo com a atualização. Mas esses dados técnicos que não é atualizado no novo, a gente mantém o que era do antigo. Está entendendo? Então, na casa, por exemplo, daquele homem lá, me ajuda a lembrar, aquele homem que era caridoso, Pedro que vai na casa dele, acho que foi o primeiro gentil, Cornélio. Ali batiza a família inteira. E assim, é importante a gente pensar, exatamente, vai para a casa dele. Agora, olha que interessante, né? A civilização é que quando a gente fala vai para a casa dele, se fosse para a casa de um de nós, é pai, mãe e filhos, né? Naquela realidade, não. Você tinha o pai, a mãe, no caso a matriarca, o patriarca, e você tinha os filhos que já casaram, mas moram aqui do lado. Então, se quiser, era o clã. Era um clã, era um vilarejo. Então, quando fala ali, batizou todos da casa do fulano. Quando você olha no Antigo Testamento, os da casa de Levi. Puxa, ali você tinha, às vezes, 3, 4, 5 gerações seguidas. Então, quer dizer, dos da tribo de Levi, dali para baixo, você vai falar que não tinha nenhuma criança? Difícil, né? Nunca, nunca, nunca. Pelo contrário, Jesus é o contrário, né? Deixai vir a mim, é deles o reino dos céus. Se deles é o reino, então é sonegado a eles o sacramento? Como? Não, aí você vai Deuteronômio 6, você vai ter... O sacramento que você tinha lá era na criança e você instruía a criança desde pequeno para você colher o fruto lá na frente. Isso é bravo. Isso é terrível, né? Se pensar nisso, né? Hoje a gente quer escolher, e os pais ainda querem escolher até a profissão, né? Porque aí já peca até pelo... Ele não quer ajudar o filho a caminhar na fé, né? Exatamente. Não, mas isso é tradição de igreja. Não tem roupa para batizar, não. Não tem... É aquela coisa, talvez, uma alusão ao Apocalipse, né? Aqueles que se lavaram no sangue do cordeiro, as vestiduras brancas, alguma coisa assim. Mas não tem... Isso é uma tradição, não é... Digamos assim, é errado? Não, errado não é, certo não é, não tem regra. Nenhuma. Mais alguma pergunta? Não? Então vamos lá. Último para a gente fechar, a ceia do Senhor. Quem instituiu a ceia? Glória a Deus por isso. Não foi nenhum pastor, nenhum presbítero. Foi o Supremo Pastor que instituiu a ceia durante o quê? A celebração da Páscoa. O sacramento do Antigo Testamento. Está vendo? Os dois links. Jesus comendo a Páscoa judaica e relacionou aqueles elementos e atualizou aqueles elementos. Porque a Páscoa judaica, para que eles não esquecessem, tinha que ter ervas amargas, para lembrar o tempo amargo de escravidão, pão asmo, para lembrar que foi com pressa que eles saíram na 10ª praga, e tinha que ter o cordeiro assado, que era o animal morto, e passado o seu sangue no umbral da porta. Ou seja, o sangue daquele cordeiro que agora eles se alimentavam, que simbolizava a libertação da escravidão e da morte. Certo?
Quando Jesus foi comer a Páscoa com eles, ele disse, olha, eu estava ansioso por esse momento. E a ansiedade de Jesus fica clara, a ansiedade boa, a expectativa boa que Jesus estava, porque agora Jesus mostra para eles, abre os olhos dele para a profundidade daquilo, porque Jesus diz, eu sou o Cordeiro. E Cristo agora coloca um elemento, ele dá uma nova interpretação, ele diz, o pão é meu corpo. O pão é meu corpo. E o cálice simboliza o meu sangue. Ah, mas não tinha cálice, porque antes era cordeiro, ervas amargas e pão asmo. Exatamente. Há uma atualização, inclusive com termos dos elementos. Mas mantém-se a mesma ideia de beber e comer como uma apropriação. Oh, gente, isso é pedagógico, isso é didático, isso é lindo. E remete à parte espiritual da coisa. Porque a Santa Ceia nada mais é que um ato memorial de que nós estamos unidos com o corpo e o sangue de Jesus. Nós estamos em Cristo. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Que Jesus tomou sobre si, ele se fez maldição no nosso lugar. Que a ira, o cálice da ira de Deus, que era contra nós, foi derramado sobre ele. Então quer dizer, nós temos que nos tornar um com Cristo, porque não dá. Como nós éramos um com Adão e por causa disso a condenação dele também era nossa, agora nós temos que nos tornar um com Cristo, para que a obediência dele seja a obediência nossa. Não porque nós obedecemos, mas porque ele nos representa na sua obediência. E que também na sua morte, ele que não precisava morrer, morremos nós. Então nós morremos. Condenados. Morremos. E Cristo ressuscitou? Com ele ressuscitamos. Daí a ideia da apropriação. E aí tem uma terminologia na teologia que fala da união mística com Cristo. Essa palavra mística também, ela toma hoje por causa das muitas religiões, toma uma conotação estranha, mas a união mística é a união misteriosa que há Cristo. Até onde nós aqui juntos hoje, até onde nós somos vários indivíduos, e onde é que começa o corpo de Cristo, do próprio Cristo? Até onde somos nós e até onde é Cristo? Porque eu não sei se você se lembra, mas quando Cristo aparece para Paulo no caminho de Damasco, para Saulo, ele não diz assim, por que você perseguiu Estevão? Por que você perseguiu os crentes lá de Jerusalém? Por que você perseguiu? Porque me persegues. Perseguir o cristão é perseguir Cristo. Matar o cristão é uma tentativa de matar Cristo. Calar o cristão é uma tentativa de calar. Calar a igreja de Cristo é uma tentativa de calar Cristo. Porque ele é o cabeça e nós somos os seus membros. Ou seja, mas é um corpo só. Daí a ceia faz todo sentido. E algo memorial. Cristo diz, vocês devem fazer como a Páscoa era periódica, uma vez por ano, para que vocês se lembrem de onde saíram. Para que vocês não se esqueçam do jugo, do sofrimento, da miséria, e que foi o sangue do Cordeiro que libertou vocês. Agora, com clareza, vocês estão entendendo, sou eu fiz isso. Então, periodicamente vocês devem se lembrar. E tem igrejas, como no passado, na época de Calvino, que celebrava a ceia também uma vez por ano. Congregação cristã, até hoje, é uma vez por ano. A igreja católica faz missa toda semana. E convencionou-se, e aí também não há regra, porque fala que a gente tem que fazer em memória, periodicamente, mas não fala exatamente quando. Então, os irmãos da congregação, nem os reformados do século XVI, estão errados, nem nós, que entendemos que uma vez por mês está de bom tamanho, né? Porque é um sacramento de manutenção. Manutenção não é bom que a gente espace, né? Que fique muito tempo, porque é hora de examinar, confessar pecados, mudar de vida, colocar aqui diante do Senhor as nossas mazelas e sair daqui com uma novidade de pensamento, né? Com frescor de vida. A questão da presença real é algo muito polêmico, especialmente porque dia 30 é o feriado. Você sabe disso, né? Feriado de quê? Corpus Christi, exatamente. A Igreja Católica tem uma data muito especial que eles comemoram, naqueles tapetes bonitos que eles fazem, né? Que é um patrimônio cultural até em muitos lugares. Acho que Matão é o mais famoso, né, do Brasil, eu acho. E eles comemoram o corpo de Cristo. Porque na teologia católica, a hóstia consagrada, uma vez que ela é consagrada, que o sacerdote diz,
este é o corpo de Cristo, eles fazem uma leitura literal da palavra de Jesus lá na ceia com os discípulos. Quando ele parte o pão, ele diz, este é o meu corpo dado em favor de vós. Eles entendem que o pão ali realmente se transforma. Então, no ato do padre dizer que este é o corpo, ali há a transubstanciação. Quando a reforma protestante aconteceu com Lutero, Lutero não traduziu isso tão literalmente, mas ficou perto. Porque na teologia luterana é a consubstanciação. Não, o pão não se transforma no corpo de Cristo, mas no pão, junto com o pão, que continua pão, está o corpo de Cristo. Então, se o católico, ele literalmente diz, isto é o meu corpo, o luterano diz, isto acompanha o meu corpo. Então, há a diferença entre transubstanciação e consubstanciação. Para o católico, aquela hóstia consagrada, ela é Cristo. Tanto é que a adoração ao Santíssimo, né? E todas essas coisas. Então, o católico que é muito bom de imagens, de símbolos, eles gostam, né? Da fé imagética, né? Eles gostam, eles precisam de alguma coisa para pegar, né? Para poder crer. Então, eles têm aquela ideia de que ali Deus está, ali Cristo está. Cristo eucarístico. O protestante, com Lutero, ainda fica perto. Mas aí vem Zwinglio, né? Porque também a gente tem extremos, né? Aí você tem a Igreja Católica com o Papa e Lutero não distancia muito, mas dali a pouco você vem um Zwinglio da vida, que já era um reformado, e ele vai dizer que não, bobagem, tudo isso aí é bobagem. Na verdade, a ceia do Senhor é só um ato em memória, mais nada. É um ato em memória, é um lembrete, uma tradição. Uma tradição em que a gente lembra da coisa, lembra que 2000 anos atrás, Jesus partiu o pão, falou, esse é o meu corpo, tal. Calvino tem um momento de lucidez, né? Graças a Deus, ele rompe, ele é junto com o Zwinglio numa série de coisas, mas especialmente nisso, Calvino vai dizer, opa, não, calma, também não esvazia, porque a fé cristã, ela também compõe de símbolos. A circuncisão é um símbolo, uai. O batismo é um símbolo. A ceia do Senhor também é um símbolo. E não deixa também de comunicar algo espiritual. É um sinal visível da graça invisível. Calvino, então, ele chega ao seguinte: a Santa Ceia é um memorial. E que nesse memorial nós temos o crente no culto, no ato do culto, os elementos, o pão, o suco de uva, o vinho. Ele continua sendo o elemento normal, ele não vai mudar de substância. Mas enquanto nós estamos celebrando a ceia, aquele momento em que a igreja está reunida, aquele momento em que nós estamos orando, confessando os nossos pecados, aquele momento em que nós nos lembramos do preço do nosso pecado, do corpo de Cristo, do sangue derramado no madeiro, há uma presença especial, há uma presença graciosa, é um meio de graça, em que o crente ele tem a sua fé fortalecida, em que ele é visitado de uma maneira especial pelo Espírito de Deus, em que ele tem uma consciência dos seus pecados. É um renovo, é um alimento espiritual, é uma conscientização espiritual e real de que nós estamos unidos em Cristo. Tá? Então, para nós, Cristo está no pão e no cálice? Não, mas ele está na celebração. Há uma presença real e espiritual de Cristo no ato do culto da Santa Ceia. É um culto realmente especial. A igreja presbiteriana, ela é tradicional na questão do uso do terno e gravata. Nós já somos mais modernos, né? Então a gente usa menos. Mas vocês podem ver que no culto de ceia há uma diferença. Não é que aquele culto, não é que os outros cultos não sejam importantes. Todo culto exige reverência. Há um momento de entrega, de adoração ao Senhor, né? Na liturgia. Há um momento de edificação na palavra. Mas no culto de ceia, realmente a gente vai usufruir de uma presença especial do Senhor Jesus ali. Certo, gente? Alguma dúvida? E por último mesmo. As pessoas a quem se destina a ceia do Senhor. Quem vai tomar a ceia do Senhor? Aí a gente vai terminar 1 Coríntios 11. Eu vou ler esse texto aqui eu quero ler. 1 Coríntios 11, do versículo 27 em diante.
1 Coríntios 11, 27 em diante. Vocês acharam aí? Presta atenção, gente. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, aqui Paulo está se referindo à ceia do Senhor. A igreja de Corinto estava usando o momento da ceia do Senhor para embriagar, para comer até estufar, enquanto alguns ali não tinham o que comer. Porque antes a Santa Ceia era uma refeição. E daí convencionou-se diminuir. Só um pãozinho, um cálice, porque não é hora de encher a barriga. Paulo, inclusive, fala aqui nesse texto: quem tem fome, come em casa. Agora não é hora de encher a barriga, agora é hora de lembrar de Cristo. Então, ele vai falar que quem comer e beber indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Ou seja, aquele pão que simboliza o seu perdão, aquele cálice que simboliza o lavar dos seus pecados, na verdade vai se tornar um acusador contra você. Porque nem mesmo diante do corpo e do sangue de Jesus, esse pecador miserável se humilhou e considerou o que está sendo feito lá. Ele está em pecado, quer continuar em pecado, repete o pecado indiscriminadamente. E aí o texto diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como do pão e beba do cálice. Veja, examine-se, pois. É um exame, aqui é um julgamento. Esse exame, a palavra é julgamento. Esse papo fiado de não julgar, não julgueis. Irmãos, o texto bíblico que fala para a gente não julgar as pessoas, porque com a mesma medida seremos medidos, não diz respeito a exame, diz respeito a condenar. Ninguém tem autoridade para condenar ninguém. Deus só é juiz para condenar. Mas examinar e discernir o certo do errado, que é o exame, isso é um dever de todos nós. E a começar de nós mesmos. Esse julgamento começa comigo. Eu me julgo. Eu me examino. Eu julgo e peso se está certo, se está errado. Isso tem que começar comigo. É a consciência do pecador arrependido. Certo? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E não é um exame do outro. Não é nem um exame da igreja. Essa igreja está muito pecadora. Não. Calma lá. Ninguém te deu essa carteirinha de juiz da vida alheia. É a si mesmo e só. Você não tem jurisdição sobre mais ninguém. E diz: examine-se o homem a si mesmo, e assim, examinado, e assim, julgado, e assim, avaliado por si mesmo. Não é nem Deus que está te avaliando, é sua própria consciência, no Espírito Santo. Assim, coma do pão e beba do cálice. Não está dizendo, examine. E aí, dependendo, se ficar assim, não vai comer. Não. Sempre é para comer. Sempre. Só não come se não tiver exame. Examinou, está aqui, examinou, coma, beba. Por quê? Porque depois de um exame e uma constatação que você está em pecado, o que você deve fazer? Confessar, imediatamente abandonar o pecado. Ou você vai querer, ou você prefere o seu pecado ao invés do corpo e do sangue de Jesus? Então, hipoteticamente falando, se Jesus vem para você e diz assim: você prefere ser salvo por mim, pelo meu corpo e meu sangue, ou você prefere ir para o inferno? Aí a gente fala assim: não, Senhor, vamos deixar mais para frente, eu vou continuar querendo ir para o inferno mesmo. É isso? Nós vamos responder para ele? Pois bem, então o que o texto diz: coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Aqui está falando de alguém que participa da celebração como se estivesse assistindo um filme no cinema. Como se estivesse participando de um evento. Sem consciência. Sem a profundidade daquilo, sabe? Sem a análise daquilo. Esse aí está correndo risco. Porque se ele vem em adultério e está nem aí com o que está acontecendo, come o pão e bebe, o adultério dele se torna cada vez mais odioso, cada vez mais abominável, ao ponto agora do corpo e do sangue de Jesus se tornar testemunhas contra ele no dia eterno. E aí o texto termina dizendo assim: eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Me perdoe, meus irmãos. Vamos olhar de novo esse versículo? Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos que dormem. O que Paulo está querendo falar com isso? Tem crentes aqui, fraco espiritualmente, porque está tomando a ceia indignamente.
Tem gente aqui no meio deles, dormindo. Às vezes literalmente, porque é tão desinteressante servir a Deus que eu durmo. Mas eu acho que aqui é um sono espiritual, adormecidos, anestesiados, insensíveis. Não tem nada que se pregue, que chega ao ponto desse cara olhar para si e falar: ai, Senhor, tem misericórdia de mim. Agora tem muitos doentes. Doentes. Irmãos, a gente não vai profanar o corpo de Cristo e vai sair ileso. A gente não vai contaminar o corpo de Cristo com pecado e vai sair saudável. Isso aqui é doente mesmo. Doente, enfermo. Porque nem todos que estão enfermos é pecado. Mas tem muitos adoecidos por causa do pecado. Ah, eu estou na depressão, eu estou na ansiedade. Ah, eu tô passando mal, eu estou não sei o quê. Claro, você não tem paz de espírito. Você está quanto mais rebelde contra a palavra e a vontade de Deus. Até onde? E aí a própria ciência está a nosso favor nesse sentido. Quantas doenças psicossomáticas nós temos? Tem gente com câncer que começou primeiro aqui, por falta de paz, por falta de confiança em Deus. Uma pessoa em pecado não tem paz nem confiança em Deus. Quem está em pecado, para de orar. Por quê? Porque sempre tem na sua consciência o seguinte: eu não quero nem orar, porque quando eu estou orando eu me sinto acusado pelo meu pecado. É claro, a frieza espiritual, a fraqueza espiritual, o sono espiritual, deriva do pecado, ao ponto dessa pessoa viver tanto tempo em pecado, que está já doente, está enferma. E se você perguntar a origem, essa enfermidade começou no seu pecado. Pecado adoece. Na verdade, a Bíblia não fala que pecado adoece, né? A Bíblia fala que pecado mata. Então, claro que nós não vamos olhar para as pessoas enfermas hoje e falar assim: está com dengue porque pecou, né? Está com câncer porque pecou. Aquele mosquito foi enviado pelo próprio diabo para te, né? Para te peneirar. Mas, meus irmãos, às vezes nós estamos doentes por pecado. O texto está dizendo que se você tomar a Santa Ceia e continuar nesse estado, você está trazendo juízo para si. Não está falando da vida eterna, não. Está falando de agora. Você já vai começar a sofrer já. Mas aqui não é o inferno, não. Fica tranquilo. Tem coisa bem pior. Oi? Quase morreu de dengue, né? Ei, irmão, próxima Santa Ceia, confessa e abandona. Pergunte. Beleza, eu vou te responder já, porque esse texto aqui dá subsídio para a gente. Primeiro, a Santa Ceia não é para iniciante na fé. Pressupõe que essa pessoa já tenha sido batizada. Né? Então, ela fez o discipulado e batizou. Então, não é para quem está visitando a igreja, não conhece nada sobre Jesus. Não. Para examinar, para ter condição de discernir o corpo e o sangue, a pessoa tem que conhecer o Evangelho, já tem que ter se rendido, já batizado, já professou a fé. Segundo, pessoas conscientes, né, do exercício da fé. O que significa o corpo? O que significa o sangue? E esse autoexame, é aí que a criança que ainda não tem desenvolvido, e aí você é pedagoga, você lembra lá das fases do desenvolvimento da criança lá de Piaget? Então você tem, na criança, ela não tem ali naquela primeira infância, até que o concreto formal se fundamente, ela não vai ter muita consciência do abstrato. Né? Ela não vai conseguir elaborar essas coisas que são muito subjetivas, né? Então ela tem essa limitação. E o que Paulo instrui aqui, esse autoexame, essa consideração dos pensamentos, das intenções, das ações, isso aqui é próprio de um adulto. Por isso, e até para não cair nesse pecado de comer e beber sem discernir, a gente não dá ceia para a criança. A gente já ensina ela, fala: o corpo de Cristo, o pão significa o corpo de Cristo. Como lá na salinha, na Páscoa a gente dá o pãozinho, um cálice para ela, mas ali é tudo a título de instrução. Porque a celebração da comunhão mesmo, ela é para depois. Eu vi essa semana uma igreja aqui em Palmeiras que estava dando a Santa Ceia, várias crianças. E como eu vi, a minha irmã era dessa igreja, eu fiz essa pergunta. E ela falou que aquilo que fez com que ela saísse dessa igreja, porque nós fomos criados na igreja pentecostal, não existia isso. É Assembleia de Deus, né? Que você, Assembleia de Deus, ela leva muito a sério isso, né? Então eu vi isso,
Minha irmã, assim, eu não vou julgar a consciência alheia, mas assim, eu acho que essa igreja se coloca numa situação muito delicada. Muito, sabe, numa linha muito perigosa. Você não tem uma palavra, na Escritura você não tem uma proibição disso. Então, não estou dizendo que eles estão em pecado e tal. Só que, assim, os critérios, examine-se, é preciso discernir. E a gente sabe muito bem hoje, isso é muito claro para nós, que a criança, por questões, né, de desenvolvimento, ela está limitada a isso. Então, como pais, como aqueles que educam, instruem, eu acho que é dever nosso conter ela, uma censura de idade, não é? Até que ela tenha condição de fazer o discipulado, professar a fé, e aí sim, independente dela ter 18 anos, com 13, com 12, ela já pode, pelas fases de desenvolvimento, ter consciência disso, fazer o discipulado, professar a fé e se tornar um membro maior, como diz a Escritura, como diz, aliás, a Constituição da nossa igreja, que diz que o membro menor é aquele que está vinculado aos seus pais ou responsáveis. O membro maior é aquele que já professou a sua fé e agora ele responde diante da própria igreja e não mais dependendo dos seus pais. Né? Então a gente não dá ceia para criança. Agora, talvez essa igreja, por isso também a gente não tem condição de julgar, talvez eles estejam fazendo ali um ato só para educar, ilustrativo, alguma coisa assim, não necessariamente dando elemento da ceia no culto público, não sei. Passa para criança também. Depois que termina a Santa Ceia, as crianças que pedem para comer o pão e tomar o suco, a gente não priva, porque, lembra, a presença real e espiritual de Jesus na celebração. A celebração já terminou. E aqueles elementos são elementos normais. Terminou ali, o que sobrou vai jogar fora, vai jogar no lixo. Não vai enterrar. Nós não somos católico apostólico romano, né? Porque o católico apostólico romano, ele crê que está na hóstia. Então a hóstia consagrada tem que ser recolhida ao sacrário, porque ela depois vai ser usada. Nós não somos assim, né? Para nós pão é pão, cálice é cálice, e o poder reside no momento ali, né? na celebração. Só o fato de tirar do culto, do momento aqui do auditório, já descaracteriza. Porque assim, olha, irmãos, não existe Santa Ceia individual. Não existe Santa Ceia fora dessa assembleia. Não, problema nenhum. Problema nenhum, isso aí é didático. Agora, existe uma coisa que isso aqui até ainda bem, gente. Hoje nós vamos lavar a alma de um monte de coisa. Assim, dúvidas mesmo, coisas que às vezes fica, assim, são dúvidas que às vezes a gente não esclarece e fica pendente. Santa Ceia no lar, para pessoa enferma. Irmãos, isso é exceção da exceção. Por quê? Porque Santa Ceia não é para algo fora da realidade da Assembleia dos Crentes. Mas pastor, a irmã tal que é idosa, ou o irmão tal que está enfermo, impossibilitado há mais tempo, não é porque está doente, domingo agora é Santa Ceia, eu não vou poder ir, leva para mim. Não. No mês que vem você vai estar bom? Não, é só agora. Então beleza, mês que vem você não vai ficar em débito não, fica tranquilo. Ficar duas Santa Ceias sem participar, não vai te matar não. Mas levar na casa, como é do contexto da Assembleia, então a gente leva para pessoas realmente impossibilitadas. Eu já recebi pessoas, na semana seguinte à Santa Ceia, falando, pastor, então eu queria, o que o senhor vai fazer? Porque eu não fui na igreja domingo, porque aconteceu tal e tal coisa, e eu não tomei Santa Ceia. Falei, o que eu vou fazer? Primeiro domingo do mês que vem, vou celebrar de novo, você vai à igreja e você toma. Dá tudo certo. Então, não vou levar na sua casa Santa Ceia, a menos que seja algo que realmente te impossibilite a médio e longo prazo. E quero que você entenda, por questões óbvias, teológicas, que Santa Ceia não é algo para 2, 3 pessoas fazerem, é algo para a igreja fazer. Quando é 2 ou 3 pessoas, são casos excepcionalíssimos. Certo? Então é exceção. Tá ok? Tranquilo? E agora, para fechar, pessoas que estejam em comunhão com o corpo de Cristo. Se a pessoa está disciplinada, afastada da comunhão,
Porque lembra que uma das marcas da verdadeira igreja é que ela disciplina membros faltosos. E dependendo a falta, não qualquer falta, porque a penalidade ela é sempre proporcional à falta. Não é? Está entendendo o que eu estou te falando? Um determinado membro, vem e apresenta acusação de outro membro da igreja, dizendo o seguinte: ó, eu vendi umas lingerie para a irmã Josefa, e a irmã Josefa não me pagou. E eu cobrei dela, ela foi mal educada comigo e disse que não vai me pagar. E eu estou aqui apresentando no conselho, porque quem disciplina na igreja presbiteriana não é o pastor, é o conselho. E ela apresenta, e aí se você quiser denunciar alguém, eu já vou te informando. Não adianta chegar para mim e falar assim: pastor, fulano está fazendo isso, isso e isso. Eu vou te pedir o seguinte: então faça um documento, assine esse documento, porque sem acusador, sem denunciante, não tem processo disciplinar. Que aí esse documento vai ser recebido pelo conselho, e o conselho vai chamar as partes, vai chamar as testemunhas, reunido em tribunal, ele vai julgar a situação. E se a irmã Josefa realmente comprou e não pagou, e ela disse: olha, pastor, realmente eu fiz isso, me perdoe, eu falhei, irmã Adelaide, me perdoe, eu realmente faltei com você, então o conselho vai tratar proporcional. A ré entendeu a sua culpa, pediu perdão, está tudo certo, reconciliadas, tudo em paz. Então, talvez essa irmã vai receber uma censura ali, uma chamada de atenção, né? Um acompanhamento para tomar mais cuidado com a vida financeira, alguma coisa nesse sentido. Mas beleza, não. A irmã Josefa falou: devo, não pago, né? Aquela história toda, né? Pago. Então, essa história. E não estou nem aí com a Adelaide, não, porque ela é uma falsa, que não sei o que lá, e aí vai para aquela história toda. Então, beleza, irmã Josefa, você está com um problema sério aqui agora, porque você está em pecado, não reconhece seu pecado, então por tempo determinado ou indeterminado, você vai ficar afastado da comunhão da igreja. Isso significa que em assembleia ela não pode votar, em trabalhos da igreja ela não pode liderar, significa que ela não pode tomar santa ceia pelo tempo determinado pelo conselho ou pelo tempo indeterminado. E nesse período ela vai ser acompanhada, vai ser admoestada, para que terminado esse período de disciplina ela possa ser restaurada. Sendo restaurada, ela volta a ter todos os seus direitos como membro da igreja também. Certo? Então, parte da igreja verdadeira, ela também disciplina. E um membro em disciplina não pode tomar santa ceia. Então, tudo proporcional. Certo? A gente não vai apenar uma pessoa, porque para nós isso aí é o máximo da pena, que é tirar ela da comunhão da igreja até o ponto dela ser excluída do rol de membros. Isso é o máximo. Isso aí geralmente é quando um pecado muito sério, geralmente é um pecado público, porque aí é uma pena pública, né? Se o pecado é em secreto, o conselho vai tratar isso em secreto sempre, né? E isso vai ser de uma maneira bem discreta. Se o pecado é público, talvez a pena também seja aplicada publicamente. Quando a pessoa é afastada da comunhão, isso torna de alguma maneira público, porque a pessoa vai estar no culto, mas ela não vai tomar santa ceia. Por quê, né? Então, ali é um extremo de pena. Geralmente, essa pessoa cometeu um pecado muito grave e ela não quis se arrepender. Ela é quanto mais. Porque quando a pessoa se arrepende também, confessa, isso tudo vai atenuando. Tem os agravantes e os atenuantes. Né? Se a pessoa é membro antigo, é um agravante. Se a pessoa é oficial da igreja, agravante. Se a pessoa não confessa, mas aí é feita uma investigação e é comprovado, é provado que a pessoa está... Isso é mais um agravante. Quer dizer, ela mentiu para o conselho, ela disse que não fez, e foi provado que fez. Então são coisas que vão agravando a situação. Mas os atenuantes um membro recente, pouco tempo de membresia, uma pessoa que ainda é pouco instruída, isso também é levado em conta, se a pessoa é muito instruída, digamos até culto, se a pessoa é culta ou não, é levado em conta uma série de coisas. Se a pessoa confessa, reconhece sua falta, isso aí são atenuantes. Então, uma pessoa que está nesse máximo de disciplina afastada da comunhão, ela não toma santa ceia. Ela é privada disso. Agora, crentes, pessoas não crentes, é claro, é óbvio, né, gente, que não vai tomar santa ceia, porque se a gente leva isso em conta, que a pessoa precisa discernir o corpo e o sangue, então a gente não pode dar santa ceia para quem nem sabe o que está acontecendo ali. Ah, pastor, mas fulano, na hora do culto, ficou de pé. Não vai ser tirada a bandeja dele, né? Aí é uma questão ela com Deus. Porque assim, a gente quer ao máximo privar a pessoa dela comer e beber juízo para si. Mas beleza, ela já foi instruída, fica em pé e toma.
Ah, não, ela não foi instruída. A primeira vez que veio, ela quis participar. Deus também não leva isso em conta. A gente depois vai instruir essa pessoa e falar, beleza, você participou, mas para participar, precisa passar por isso e isso. Né? A gente vai instruir depois. Mas a gente não vai, mesmo o membro disciplinado, se ele ficar de pé, ele vai tomar. Agora, ele está tomando juízo para si. Ele tem que ter consciência disso, porque ele está em rebeldia, insubmissão, escândalo público. Né? Na verdade, aquele pão e aquele cálice é contra ele, não é a favor dele. É um caso excepcionalíssimo, né? Digamos assim, vocês fazem entre vocês, professoras. É que é o seguinte, você está ali dando aula, e aí o presbítero chega, leva o cálice e leva o pão. E aí você já pega ali o pão, bebe o cálice e fala, menino, não faz isso não, não sei o que lá. Não, você não toma a ceia. Né? Ali não teve Santa Ceia. Santa Ceia não é isso. Santa Ceia não é comer pão e beber suco de uva. Santa Ceia é o rito. Né? Eu aconselho, inclusive, né? Quem tiver proximidade com a Luciana, por favor, né? Fale com ela. Instrua, né? Faz tempo, hein, Sara? Santo Deus. Entendi. Constrangimento bom esse, né? É isso. Irmãos, quem se sente constrangido porque ainda não professou a fé e não participa, sinta constrangido nesse bom sentido, falando, nossa, eu quero fazer logo, porque eu quero fazer parte. Né? É uma ordem, lembra? É uma ordem. Amém, gente? Alguma pergunta a mais? Eu agradeço a paciência. Gente, 9h10, 2 horas de encontro, né? Mas eu acho que a gente tirou dúvidas de coisas muito importantes, né? Muito importantes que a gente tem que aproveitar o ensejo. Semana que vem, então, a gente finaliza com escatologia, falando da doutrina das últimas coisas, e vai ser o último encontro da teologia reformada. Combinado? Vamos ficar de pé e vamos orar? Amanhã, Miqueias, vem aqui então, minha irmã, vamos orar por ele. Tá com sono já? Gente de Deus, essa Jô tem uma coluna de ferro, hein? Vamos orar. Senhor nosso Deus, eu quero te agradecer em nome de Jesus, pela tua santa palavra que nos abençoou hoje tanto, Senhor. Obrigado por ser esse Pai tão cuidadoso que nos dá esses meios de graça para que a gente fortaleça a fé, para que nós, ó Deus, tenhamos esse bem-estar espiritual e sejamos formados e formatados à imagem de Jesus. Que hoje, ó Deus querido, essas dúvidas que foram tiradas, esse conhecimento que foi adquirido, ó Pai, possa ser cada vez mais solidificado em nós e que a gente também possa instruir as pessoas que não sabem, agora dando resposta a eles daquilo que o Senhor nos ensinou. Pai amado, abençoe cada pessoa que está aqui, cada família em nome de Jesus. E de forma muito especial, hoje intercedemos pela vida do Miqueias, pedimos pela saúde dele, que amanhã, Santo Deus, no procedimento médico que ele vai passar, tudo corra na mais perfeita ordem. Também, ó Deus, dê toda tranquilidade ao Miqueias, que ele não sofra, Senhor, que ele fique tranquilo, fique calmo, que as coisas, ó Deus, venham cooperar em nome de Jesus, todas elas para o bem do teu filho. Acalma também o coração da Jô, Senhor, abençoe também, em nome de Jesus, ó Pai, o teu servo, também o pai do Miqueias, que o Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, abençoe que eles tenham, ó Deus, como pai, como mãe, Pilão e Jô, ó Deus, possam ter tranquilidade de saber que o Miqueias, antes de ser filho deles, é filho do Senhor. Abençoe toda a família, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, gente. Deus abençoe. Vamos tomar café? Vamos lá? Deus abençoe a todos.